Eu quero desafiar você nesse tempo, onde nós vamos meditar na palavra de Deus, a você fazer anotações. Se você tiver um bloco de notas aí no celular, até mesmo o próprio aplicativo da IBB, você consegue ali acessar o esboço da mensagem dessa noite. Você que está em casa, também faça isso. Participe conosco nesse tempo. Deixa aberta a sua Bíblia aí no livro de João, João capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Deixa aberto aí, que já já nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Eu acredito que é de conhecimento de todos nós, se não de todos, pelo menos a maioria, que o Google é o site mais acessado para pesquisa. E dentre todas as perguntas que lá são feitas, uma das mais realizadas é a pergunta: quem é Jesus? Você sabia disso? Quem é Jesus? Você já precisou responder essa pergunta para alguém? Alguém já chegou para você e perguntou: quem é Jesus? Ou até mesmo você tem procurado essa resposta? Quando nós olhamos, entre tantos outros assuntos procurados também no Google, quando nós olhamos a questão sobre fé, ela aparece no topo. A questão é: qual é a resposta que esses que vão até esse site buscam e qual é a resposta que eles encontram? Qual é a resposta que você tem encontrado nos últimos dias sobre Jesus? No Evangelho de João, Jesus ele declara por 7 vezes a expressão eu sou. Jesus se definindo na rotina da vida, Jesus falando sobre a essência de quem realmente ele é. Quando nós olhamos a experiência de Moisés, quando ele se encontra com Deus na sarça ardente, isso nós podemos ver lá em Êxodo, no Antigo Testamento, lá ele já trazia essa revelação: eu sou o que sou. Jesus é. E o que o Evangelho de João faz aqui, ele começa a relatar que Jesus, por onde passava, Jesus, por onde ele andava, ele declarava essa realidade, ele declarava essa identidade, essa expressão: eu sou. Nós não podemos nos basear naquilo que nós achamos que Jesus é, ou até mesmo não podemos nos basear nas respostas que nós achamos num site de pesquisa, por exemplo. Quando nós tentamos definir Jesus, muitas vezes nós fazemos isso por conta da experiência que nós temos, mas Jesus ele se autodefine. Muitos de nós poderíamos aqui talvez falar características de Jesus, talvez por conta de experiências que viveram ou estão vivendo, mas nós não podemos limitar Jesus apenas a essas definições. A grande oportunidade quando nós temos um encontro com esse grande eu sou, é que nós somos revelados a um verdadeiro Deus. Nós somos revelados a alguém que de fato traz transformação e traz essa transformação de maneira eterna para as nossas vidas. Uma experiência que é muito mais do que uma experiência pontual. É muito mais do que um momento, mas essa experiência nos leva à eternidade. Quantos de nós que estão aqui, talvez, ou que estão conectados conosco em casa, que até mesmo conhecem a Jesus? Talvez já leram da palavra de Deus, talvez já tiveram uma experiência ou outra, mas nunca de fato, verdadeiramente tiveram a experiência com o eu sou. O grande eu sou, a experiência transformadora, que traz regeneração para as nossas vidas. A Bíblia ela mostra as definições que o próprio Jesus fala aí, eu sou. E nós estamos entrando numa série onde fala Jesus é. E hoje pela manhã o pastor Roberto aqui na IBB Bacaxeri, o pastor Edmilson lá na IBB Uberaba, falaram sobre Jesus ser Deus conosco, a palavra viva. E hoje à noite nós iremos estudar quando Jesus falou sobre eu sou o pão da vida. Repete comigo: Jesus é o pão da vida. Quando nós olhamos Jesus como o pão da vida, nós precisamos entender que sim, Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que provê todas as nossas necessidades, que cuida de nós, que de alguma maneira, dentro daquilo que nós de fato precisamos, Ele está presente. E talvez você já teve diversas experiências, ou você está tendo essa experiência, ou até mesmo você precisa ter essa experiência de um Deus provedor, de um Jesus que é provedor. E eu gostaria de forma breve falar sobre o contexto do texto que nós iremos trabalhar aqui essa noite. Jesus ele estava ao leste do mar da Galileia, e ali de forma milagrosa, ele alimenta milhares de pessoas. Cerca de 5.000 homens, mais crianças e mulheres estavam ali.
primeira multiplicação dos pães, e aquela multidão é alimentada. Naquele mesmo dia, à noite, Jesus, naquele mar violento, Jesus anda sobre as águas. Pedro também tem essa experiência, mas ele começa a afundar por falta de fé. Aí Jesus, junto com os seus discípulos, se afasta um pouquinho da multidão para descansarem, mas mesmo assim a multidão continua a correr atrás deles, continua a procurar Jesus, a querer a presença de Jesus, e diante de todos os milagres, todos os acontecimentos que eles já viram, que eles vivenciaram, Jesus ele volta à região de Cafarnaum, e ali, aqueles que tinham sido alimentados milagrosamente, encontram Jesus e questionam Jesus, falando: mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Tipo assim, falando: não, o que o senhor pensa que estava? Nós estávamos procurando o senhor. E Jesus ele repreende aquelas pessoas, falando: olha, vocês estão me procurando só porque vocês querem se alimentar novamente. Vocês estão me procurando só porque vocês estão com fome de volta. E aí Jesus incentiva eles a não trabalharem pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida inteira. E aí eles questionam a Jesus: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus fala: a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Apesar de tudo que Jesus já havia feito, apesar dos milagres que aquelas pessoas haviam ali vivenciado junto com Jesus, viram, eles ainda desconfiavam de Jesus, eles não confiavam. Eles não confiavam nele. E eles pediam para que Jesus faça mais um sinal, nos mostre mais um sinal. Eles questionavam: que obra é essa que o Senhor fará, porque os nossos antepassados comiam do pão que caía do céu. Aí Jesus ele traz uma revelação aqui, ele traz a atenção para a verdadeira fonte do alimento provido naquele momento. No versículo 32 e 33 ele fala assim: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E mesmo Jesus falando isso, eles ainda sem talvez entender ali, eles falam: não, é desse pão que nós queremos mesmo, é isso que nós queremos. O que eles estavam falando aqui, é que eles estavam desejando algo que era passageiro talvez, algo que tinha validade, mas o que Jesus estava trazendo, uma revelação que era um pão da vida, um pão que trazia contentamento, um pão que era eterno. E acompanhe comigo a leitura aí, ele traz essa revelação ali a partir do versículo 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que meu Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nessa noite eu quero trazer, nesse tempo de bate-papo, de reflexão, de palavra, um novo olhar diante da nossa vida. Será que nós estamos nos alimentando deste pão da vida, ou será que nós estamos correndo atrás de Jesus desesperadamente para suprir algo pontual que nós vivemos? Se dentro da nossa história, se dentro da nossa vida, se nós verdadeiramente estamos nos alimentando deste pão, essa noite é um convite para que você possa ter Jesus, e esse Jesus fazer parte da sua vida. Essa noite é um convite para que Ele possa ser o provedor dentro da sua necessidade. Talvez você que está em casa, tudo que você precisa essa noite é receber Jesus. E esse é o convite que eu gostaria para esses próximos minutos que nós vamos conversar, olhando para essa história, para esse texto. Quando nós olhamos para a revelação de Deus, a revelação de Jesus como eu sou, nós podemos perceber que o pão de Deus é vida. No versículo 33 de João 6, o texto nos fala: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esse versículo ele faz referência a Jesus, aquele que desceu do céu. Jesus como o verdadeiro pão de Deus que está disponível a todos.
E diante dessa disponibilidade, é o próprio Jesus, de alguma maneira, para que a gente possa ter vida e vida plena. Não é qualquer tipo de vida, mas é vida plena em Jesus. Você sabe o que significa plenitude? Você sabe o que significa? No dicionário, se nós formos pesquisar, diz que o estado é o estado daquilo que é inteiro, completo, totalidade, integridade. E quando Jesus vem, quando o pão do céu vem e dá vida ao mundo, é justamente essa certeza que nele nós temos vida completa. Nele nós temos plenitude, nele nós temos de fato aquilo que nós precisamos. Se nós olharmos em João capítulo 10, versículo 10, nós podemos lembrar que o ladrão ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O que é vida para você? Se você fosse responder agora em algumas palavras, o que é vida? Você que está em casa aí, o que é vida para você? Antes de conhecer Jesus e ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, a percepção que eu tinha de vida é totalmente diferente do que eu tenho hoje. Para mim, vida era ser alguém bem-sucedido, ter um carro, ter uma boa casa, uma boa família. Não que essas definições para a vida estejam erradas, mas tudo isso, sem eu estar completo em Cristo Jesus, tudo isso, sem eu ter a satisfação na presença dEle, é igual a nada. Você pode conquistar tudo que você sonhou. Você pode adquirir tudo aquilo que de fato você deseja, mas tudo isso sem estar completo em Cristo Jesus é igual a nada. Quem tem Jesus não tem falta de nada. É essa a certeza que eu e você nós podemos ter. Rick Warren certa vez disse que você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Deus é tudo o que você tem hoje. Deus de fato é tudo o que você tem na sua vida. Aqueles que estavam atrás de Jesus, eles estavam buscando por um pão, mas por um pão que não traria plenitude para eles. E aí, Jesus fala, eu vim para que tenham vida, e tenham vida plena. Eu vim para que vocês possam viver plenamente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver diversos textos, diante dessa vinda de Jesus e da possibilidade de buscarmos a presença dEle e de encontrarmos nele aquilo que de fato nós precisamos. Mateus 7,7 nos lembra, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Eu lembro a primeira vez que esse texto falou comigo. Eu lembro porque eu olhei para uma pessoa agora e no meu primeiro pequeno grupo que eu participei, o Igor, que está aqui, ele compartilhou esse texto comigo. Eu estava aprendendo sobre Jesus. E ele falou justamente isso, se você pedir, você vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar. Você vai ter, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai ser aberta. É a disponibilidade de Jesus. Aí nós podemos ver em Jeremias capítulo 29, versículo 12 também. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E a primeira parte do versículo 14, eu acho extraordinário isso, um Deus que se deixa ser encontrado, é essa a declaração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então, esse se deixar ser encontrado faz com que eu e você nós possamos ter vida plena nele. Nós podemos encontrar nele de fato aquilo que nós precisamos. Assim como o pão é um alimento que dá vida, Jesus é quem nos faz viver para Deus de forma plena. Só que existe um paradoxo na vida com Deus. Existe um paradoxo porque para que eu possa ganhar eu preciso perder. Para que eu possa ter vida eu preciso morrer. Para que eu possa ter meus pecados perdoados eu preciso o quê? Confessar. Existe uma ação diante da vida plena que eu preciso ter ou desejo ter. Existe algo que eu e você precisamos fazer, que é morrer para as nossas próprias vontades. Lá em João capítulo 12, versículo 24, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Se ele morrer, dará muito fruto. Nós vivemos num tempo onde o valor da vida tem se perdido.
onde infelizmente o valor da vida tem se perdido. Paulo Borges Júnior fala que o homem se tornou cego na medida em que sua ótica em relação à vida foi invertida. Ele passou a ver tudo na expectativa do que pode receber e não mais na perspectiva do que tem para oferecer. A natureza da sua relação com a vida passou de um doador para um consumidor. Quando Jesus veio e viveu todo o ministério dele, a vida dele aqui nessa terra, ele veio para servir. O maior doador de todos os tempos. Quando nós entendemos o porquê o pão do céu desceu, nós entendemos que a nossa vida é muito mais dar do que receber. É muito mais entregar do que receber. Você já escolheu morrer para as suas próprias vontades? Você já tomou como decisão morrer para suas próprias vontades, para viver a plenitude que Cristo tem para a sua vida? Quando nós olhamos para a revelação de Jesus como eu sou, porque Jesus é, nós podemos perceber que o pão de Deus é contentamento. No versículo 35, acompanhe aí, você que está em casa também, na palavra do Senhor, no capítulo 6 de João. Então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, ele usa a figura do pão aqui, para ilustrar o que eles realmente precisavam para as suas vidas. Eles precisavam de Jesus. O pão era um alimento mais básico e acessível da cultura daquela época. E tudo que eles precisavam naquela época era Jesus. No entanto, nós podemos observar que por conta, talvez, dos desejos materiais, da soberba, isso cegou a fé deles. E eles trocaram o essencial, o pão da vida, por aquilo que era supérfluo, por aquilo que era passageiro. E Jesus disse isso a eles, no versículo 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Em outras palavras, vocês rejeitaram o pão da vida, o Messias. Vocês rejeitaram, mesmo tendo visto de forma tão clara, vocês abriram mão. Quantos de nós, muitas vezes, já tivemos tantas experiências com Deus? Deus já supriu tantas coisas. E justamente num tempo de maior conflito, maior preocupação, a gente acaba esquecendo daquilo que Ele já fez, dos milagres que Ele já operou, da forma como Ele já sustentou e cuidou. E quando nós deveríamos colocar a nossa fé diante da presença desse Deus, nós simplesmente esquecemos. Jesus não quer ser um alimento opcional no nosso dia a dia. Ele não quer estar um dia sim e no outro dia não. Ele deseja ser o alimento essencial nas nossas vidas. Na sua experiência com Jesus, no seu relacionamento com Jesus, Jesus é essencial ou opcional? Ele é essencial ou ele é opcional? Quando você já está cheio por diversos motivos, quando você se enche de tantas outras coisas, você não busca, mas quando existe a necessidade, eu vou me alimentar. Ele é essencial ou ele é opcional? O pão que a multidão estava pedindo era um pão que perece. Agora Jesus está presente com eles dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Calvino, ele enfatiza as palavras aquele que vem a mim da seguinte forma: é inútil para os incrédulos que Cristo é o pão da vida, porque eles permanecem sempre vazios. Mas então Cristo se torna o nosso pão quando o procuramos como pessoas famintas, para que Ele possa nos encher. Não podemos achar que nós estamos cheios, quando na verdade estamos vazios. Não podemos achar que estamos cheios dEle, quando nós temos buscado tantas outras informações em outros lugares, ao invés da presença dEle. O que é que te sacia hoje? O que que te completa hoje? O que que te satisfaz hoje? O João, meu filho mais velho, ele gosta muito de chocolate e batom. E quando ele era menor, acho que ele devia ter uns 3 anos, 2,5, 3 anos. Minutos antes do almoço, aos 45 minutos antes de sair o almoço, ele achou um chocolate e batom. E ele comeu aquele chocolate e batom. E a pergunta que eu faço para vocês, vocês acham que depois ele almoçou?
Queridos, muitas vezes nós estamos cheios de qualquer coisa que nós não conseguimos nos alimentar, nos encher daquilo que verdadeiramente nos sustenta. Nós nos enchemos de tantas coisas, mas a presença do Senhor, do pão que desceu do céu, nós abrimos mão muitas vezes. Tudo que nós precisamos nessa noite é sermos como pessoas famintas, preparados para receber aquilo que o próprio Senhor tem para cada um de nós, que é muito mais do que algo pontual, mas algo eterno, algo que vai nos sustentar para sempre. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus nos satisfaz plenamente. Ele preenche o vazio da nossa alma. Ele preenche aquilo que está vazio dentro de nós. Você tem se sentido vazio aí, você que está em casa? Talvez você que esteja aqui, você está se sentindo vazio. Jesus pode te completar. André Fernandes, no livro O Evangelho Sem Filtro, ele diz que é incompreensível para o mundo quando pregamos que Jesus é suficiente, mas é irresistível quando vivemos contentes de tal forma que essa verdade fique clara, mesmo sem usarmos palavras. Mesmo sem usarmos palavras, Jesus é irresistível. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um jovem, onde ele está vivendo todo o processo do Celebrando a Restauração aqui da nossa igreja. Já passou pelo inventário, retiro, e conversando com ele, compartilhando comigo a mudança daquilo que Deus tem feito na vida dele, a transformação, uma vida podre, uma vida de vitória, de crescimento, uma vida cheia de experiência. E no meio da conversa ele começou a dar risada. Ele falou: Tiago, Jesus é irresistível, e quando de fato eu me entreguei a Ele, deixei Ele trabalhar na minha vida, hoje eu sou completo. Jesus nos satisfaz plenamente. Essa é a certeza do seu coração essa noite, que Jesus te satisfaz plenamente. O que é que te completa? Será que essa noite não é a noite onde você precisa encontrar o seu contentamento na presença dEle, falando: Senhor, o Senhor pode me completar. Tudo que eu preciso essa noite é ser completado pelo Senhor. Quando nós olhamos para a revelação de Jesus como o eu sou, porque Jesus é, nós podemos perceber que o pão de Deus é eterno. O pão de Deus é eterno. No versículo 51, capítulo 6 de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O pão da vida é o pão que dá a vida. O pão da vida é o pão que dá a vida. Se o pão da vida é Jesus, então o que Jesus está entregando é a si mesmo. E aqui nesse momento, Jesus conversando com eles, abrindo o jogo, falando: é de mim mesmo. Agora que eu falo como pão do céu, é de mim mesmo. Se alguém comer, viverá eternamente. E aí ele fala: esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E aí no versículo 52, os judeus, eles começaram a conversar entre eles, falando assim: puxa, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Será que Jesus está aprovando a prática do canibalismo aqui? Será que ele está ficando, o que está acontecendo? E é óbvio que Jesus não fala no sentido literal, mas aqui pela primeira vez esse discurso, o qual nós estamos conversando aqui essa noite, Jesus fala de forma aberta e direta sobre a sua morte sacrificial, sobre a sua entrega, sobre aquilo que ele estava disposto a fazer por amor a todos. John Stott diz que se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. É lá que você vai encontrar a verdadeira definição do que é amor, um amor sacrificial. O pão natural, ele dura pouco tempo. Quanto tempo dura lá na sua casa pão? Lá em casa dura rápido, né? Nem dá tempo de ver se venceu o pão, já comeu tudo lá. Mas quanto tempo dura lá? Mas o pão de Deus é eterno, porque Jesus morreu. Ele se sacrificou, ele se entregou, porque ele venceu a morte, por isso que ele é eterno. O que Jesus fez não tem data de validade. O que ele fez não tem data de validade. Está disponível. O que ele fez foi suficiente para que pudéssemos ter vida com ele, vida eterna.
Versículo 54 fala que todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você tem certeza da sua vida eterna com Deus? Hoje pela manhã nós estávamos lá em Bebê-Uberaba, e o pastor Edmilson fez a pergunta: quem aqui tem vida eterna? Ele teve que fazer de volta, porque nem todos levantaram, tipo, com medo assim, né? Mas quem tem vida eterna? Queridos, vida eterna com Deus se vive hoje, começa agora. A partir do momento quando eu me entrego a Ele, eu me consagro a Ele, eu reconheço Ele, quem Ele é na minha vida, e aquilo que Ele fez por amor a mim, eu começo a viver a eternidade. Sabe como você pode se alimentar desse pão? Fazendo um compromisso com Ele, colocando a sua vida à disposição, falando: Senhor, eu desejo ter essa vida completa. Jesus foi aquele que se entregou para nos livrar do pecado. Nós cantamos aqui hoje: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus é aquele que dá a sua carne como sacrifício, e um sacrifício voluntário. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. A entrega que Jesus fez faz com que a gente viva a eternidade hoje. Viver a eternidade com Jesus hoje é saber que tudo que nós temos e tudo que somos pertence a Ele. Viver a eternidade de Jesus hoje é sabermos que aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas é completo. A transformação que Ele faz na minha vida, na sua família, no seu casamento, é completo. É completo. Sem pesquisar no Google, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Uma das minhas maiores experiências com Jesus foi aprender a confiar nele. Eu acreditava em Jesus. Desde criança fui instruído a acreditar em Jesus, mas somente na minha juventude eu pude ter a primeira experiência em confiar em Jesus, porque acreditar é diferente de confiar. Acreditar é diferente de confiar. É como se meu filho tivesse um muro alto lá em cima, e por mais que eu fale para ele: filho, se jogue, ele pode até acreditar em mim, mas será que ele confia a tal ponto realmente de se jogar, de se lançar? A impressão que eu tenho, queridos, é que talvez essa noite muitos de nós estejamos em cima de um muro, e Jesus como esse falando: ei, se lança, eu estou aqui disponível, eu quero te dar vida completa. Abre mão da vida de mentira, se joga daí. Ei, sai do adultério, sai da pornografia, se lança, eu estou aqui para te dar vida completa. Ei, sai dessa vida de vício, vem aqui que eu quero te completar. Sai dessa vida medíocre, eu tenho uma vida plena. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Crer é se jogar, é se lançar. Não basta apenas crer, nós precisamos nos lançar na presença do Senhor, queridos. Jesus é o único que pode nos satisfazer. Jesus é o pão da vida e nós precisamos confiar e nos lançarmos a Ele. No versículo 58, o texto partindo para o final: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aquele que alimenta deste pão, aquele que se alimentar deste pão viverá eternamente. Eu estava hoje à tarde meditando e orando sobre esse nosso tempo aqui, e Deus me trouxe uma frase que eu não consegui colocar no PowerPoint, mas eu gostaria de ler, que resume essa conversa, resume o que nós estamos conversando aqui. O olhar daqueles que estavam com Jesus era limitado, pensando apenas na experiência que os seus antepassados haviam vivido. O que eles precisavam entender é que Jesus faria um milagre que mudaria a eternidade, e não apenas um momento de suas vidas. O que Jesus deseja fazer, o interesse dele,
é mudar a eternidade da sua vida, e não apenas um momento. Talvez você fale: Tiago, você não tem ideia o que essa pandemia fez com a minha família. Ele não quer mudar um momento, ele quer mudar a sua eternidade. Tiago, você não tem ideia como está meu casamento. Ele não quer mudar um momento, ele quer mudar a sua eternidade, que vai refletir no seu casamento. Você não tem ideia como está minha empresa. Você não tem ideia como estão meus filhos. Você não tem ideia. O que ele quer mudar é a eternidade e não o momento. O pão que desceu dos céus, o pão que dá a vida, o pão que nos completa, o pão que nos leva e nos dá vida eterna, é o convite que nós temos essa noite, para que a gente possa sair daqui desafiados a uma nova percepção, e quem sabe, em cima do muro, se lançar na presença dele, falando: Senhor, eu me rendo. Chega de ficar em cima do muro, chega de ficar negociando, eu quero de fato viver uma nova experiência. E quem sabe essa noite, a decisão que você mais precisa, é deixar de correr atrás de Jesus apenas para que Ele transforme algo pontual em você, mas o que de fato Ele deseja é que você vá até Ele, se lance a Ele, se jogue a Ele, e você possa ter uma vida completamente transformada, e uma vida eterna na presença de Jesus. O pão de Deus é vida. Jesus está disponível para dar vida, e você está disponível para viver para Ele? Jesus está disponível para dar vida. Você está disponível para viver para Ele? O pão de Deus é contentamento. Jesus é o pão que nos traz satisfação completa. Você deseja se alimentar do pão da vida? O pão de Deus é eterno. E quando nós pensamos na eternidade, você deseja viver eternamente na presença do Senhor, com a certeza da salvação? Feche seus olhos nesse momento. Eu sou. Essa é a definição de Jesus. Eu sou. E o grande eu sou, essa noite, nos dá a oportunidade de nos reunirmos como igreja, para adorarmos Ele, para adorarmos a presença dEle, para nos entregarmos a Ele, para realmente reconhecermos, talvez, que nós precisamos nos lançar. E eu quero trazer um convite para você, que essa noite precisa convidar Jesus para ser esse pão da vida, o provedor. Convidar Jesus a fazer parte do seu dia a dia, não um dia sim, um dia não. Convidar Jesus a ser essencial, não opcional na sua vida. Quem sabe essa noite tudo que você precisa é falar: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida. Eu quero fazer uma oração, e você que nessa noite entende que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, repete essa oração comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e reconheço que careço da sua misericórdia sobre a minha vida, e nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador, e consagro a minha vida entendendo que o Senhor é o meu provedor, em nome de Jesus. Você que está em casa, você também teve a oportunidade de fazer essa oração, e eu quero nessa noite orar pela sua vida. Se você que está aqui fez essa oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero que você levante uma de suas mãos essa noite. Eu queria orar por você, em nome de Jesus. Se você fez, amém, amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Alguém mais? Se você orou, se você consagrou a sua vida, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Amém. Se você é em casa, você tomou essa decisão, tem o número do WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Você vai mandar agora: eu tomei uma decisão, eu entreguei minha vida a Jesus. Nós queremos entrar em contato com você. Amém. Eu quero convidar todos nesse momento a se colocar de pé. Antes de orar, nós vamos escutar essa canção. E você que tomou uma decisão por Jesus, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Nós queremos muito falar com você. Nós vamos ter conselheiros aqui que vão orar pela sua vida. Nós queremos pegar o seu contato e, como igreja, caminhar contigo.
caminhar contigo. Então, enquanto nós cantamos essa canção, se você tomou uma decisão e está aqui no salão de cultos, eu desafio você a sair do seu lugar, vir à frente, e depois nós vamos orar junto. E você tomou a decisão em casa, mande agora a mensagem para o WhatsApp da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Amém. Se você tomou essa decisão, venha, pode vir. Nós temos conselheiros aqui para poder orar por você. Amém. Que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Pai, obrigado porque estamos aqui essa noite, Deus, e nós podemos reconhecer a presença do Senhor, Pai. Ah, Deus, que saímos aqui essa noite com a certeza que o Senhor é quem cuida de nós e nos provê aquilo que de fato precisamos. Queremos colocar a vida desses que aqui tomaram essa decisão, aqueles que estão em casa, que porventura também tomaram uma decisão por Senhor essa noite. Nós nos alegramos como igreja pela oportunidade de recebê-los aqui, e o nosso desejo é que essa nova vida com o Senhor, o pão que desceu do céu, possa sustentar a vida deles dentro dos sonhos, dentro dos planos e das necessidades, Pai. E cada um que está aqui reunido, Pai, cada família aqui representada, que nós possamos ter a consciência de tudo que nós precisamos, o Senhor tem. E que a nossa busca durante essa semana, diante das nossas necessidades, que nós possamos ter o Senhor como algo essencial, um valor essencial da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor. Por isso, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos por esse tempo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor se revela a nós, e nós podemos buscar a sua presença e encontrar ao Senhor diante da nossa necessidade, Deus. E o Senhor está disposto a transformar a nossa eternidade, Deus. E essa noite nós celebramos ao Senhor, Pai, e consagramos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.